Nós hoje vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo de número 2. O sermão de Coríntios está em andamento, né? 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto. Eu quero muito pregar sobre ele, que fala sobre o amor, a natureza do amor. Mas refletindo um pouco sobre esse nosso último encontro, pelo menos nosso último domingo do ano, no último dia do Senhor, deste ano de 2025, eu queria hoje à noite trazer à memória dos irmãos algumas verdades, ou pelo menos duas verdades, que o texto de Hebreus capítulo 2, verso 1 ao verso 4 nos apresenta. Não é um sermão expositivo, como eu costumo fazer, é uma reflexão pastoral. Então, Hebreus capítulo 2, verso 1 ao verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Louvado seja Deus. Esse é nosso último domingo de 2025, e assim como eu, certamente muitos irmãos estão sonhando com o apagar das velas para que termine mais um ano. Se eu fizer aqui algumas perguntas, você não precisa responder audivelmente, mas apenas pensar se você se enquadra nesse grupo. Você está cansado? Chegou dezembro, o último mês do ano, reta final do mês, com tanta coisa, com tanto compromisso, você está cansado? Tem alguém aqui dormindo poucas horas por dia, porque corre, o trabalho, os afazeres, as demandas têm sido tão grandes, tão extensas, que você não tem conseguido dormir cedo para acordar cedo, tem dormido muito tarde e acordado muito cedo? Tem alguém aqui que não conseguiu fazer metade das coisas que desejava fazer ao longo desse ano? Sempre que chegamos ao término de mais um ano, vem as retrospectivas e logo nós passamos a pensar no tanto de coisa que nós planejamos, mas não realizamos. Mas será que há entre nós ainda alguém que acha que o próximo ano vai ser mais fácil do que esse? Isso é ilusão. Sabemos muito bem que ano após ano as coisas não ficam mais fáceis, pelo contrário. O grau de dificuldade e as lutas, elas crescem à medida que os anos passam. E eu pensei muito em falar sobre algo que hoje à noite nós pudéssemos refletir sobre o término de mais um ano. Especialmente nesse momento, nessa semana final, né, até quarta-feira, que as muitas retrospectivas vão começar a aparecer. A partir de amanhã, o que você mais verá no seu Instagram, nas suas redes sociais, é os momentos que marcaram 2025. Vai estar cheio de retrospectiva em todo canto. Lá na televisão, vai passar aquele povo de branco cantando de mão dada, balançando para lá e para cá, vai passar algum cantor famoso, você vai ouvir muitas mensagens nos carros de som, nas rádios, de um Feliz Natal, já passou, mas um próspero Ano Novo. Esses dias finais que antecedem a virada do ano é um tempo onde as pessoas dedicam a observar a tudo aquilo que passou e desejar coisas boas para o ano vindouro. Mas aí, nós estamos na igreja e nosso ambiente é religioso e não nos cabe analisar o nosso trabalho, as nossas pendências lá fora, mas a nossa vida com o Senhor. E diante disso, então, eu fiz um rápido cálculo, bem resumido, daquilo que todos os anos eu apresento ao presbitério, no relatório pastoral. E eu não vou trazer todos os detalhes, é claro, mas apenas alguns números, não para apresentar aos irmãos o meu relatório, jamais, mas apenas para que você pense nisso e depois eu quero dizer o porquê que eu estou trazendo esses números aqui. Esse ano nós tivemos, em suma,
aqui na nossa igreja 52 escolas bíblicas dominicais. São isso que são 52 domingos ao ano. E todos os domingos esse ano nós tivemos escola bíblica dominical, com exceção do período do acampamento, mas lá houveram também pregações e houve o culto matinal. Tivemos também 52 cultos noturnos, 52 doutrinas. A SAF realizou aí, eu creio que cerca de 30 reuniões ao longo de todo o ano, 12 plenárias, sem contar as departamentais e outras programações extras, eu não sei o número certo, mas eu chuto aí umas 30 reuniões ao longo desse ano. Os adolescentes se reúnem todas as quintas-feiras, realizaram aí cerca de 40 reuniões, visto que o períodozinho de janeiro e dezembro há um decréscimo, e algumas poucas quintas-feiras não tiveram cerca de 40 reuniões por aí. Os jovens que se reúnem quinzenalmente se reuniram cerca de 25 vezes. Os homens que começaram agora o seu ministério, 3 reuniões nós tivemos esse ano. Os casais, de igual modo, também tivemos 2 ou 3 reuniões, e ano que vem, se Deus quiser, queremos melhorar isso. Mas aí, além das programações normais, semanais, que são rotineiras da igreja, nós temos aquelas programações extras, como, por exemplo, nosso acampamento, com 8 sermões que foram pregados naquela ocasião, aniversário de sociedade interna, como o MP, como a SAF e alguma outra atividade extra de aniversário de irmão e tal, aquela coisa toda. Alguns cultos nos lares, onde houveram pregações e mensagens, reflexões, aulas para os catecúmenos, cerca de 15 aulas nós tivemos com os catecúmenos, escola bíblica de férias. Além disso, nosso programa de rádio. 52 programas de rádio, e agora, com a nova modalidade de podcast, você tem semanalmente um novo vídeo com um tema diferente disponível na sua televisão, no seu celular. Além destas programações normais da igreja, nós temos também as nossas congregações, onde muitas pessoas da igreja participam. Então, lá na Lagoa de São José, nós tivemos 50 cultos nos domingos à tarde. Na quarta-feira, na quinta-feira, tivemos 50 estudos bíblicos, porque houveram 2 semanas que não tiveram. Lá na congregação da Coab também, 52 semanas que houveram cultos na segunda-feira. No Getsemane, cerca de 40, houveram algumas sextas-feiras que foram cancelados o culto lá. Então, vá somando tudo isso com as programações normais da igreja. Para aqueles que são da igreja e fazem parte da escola, sabem que na escola nós também temos uma grade de uma programação de cultos. Toda sexta-feira nós temos 2 cultos, para o Fundamental 1, Fundamental 2, totalizando assim no ano cerca de 30 cultos com as 2 turmas. Então são 60 cultos para as crianças que nós fazemos aqui. Culto de formatura, 2 cultos Dia das Mães, 2 cultos Dia dos Pais, 2 cultos de Páscoa, 3 cultos de Natal, como foi esse ano, culto da Reforma Protestante, culto de formatura e outras coisas mais que vão acontecendo. Sem mencionar as muitas outras reuniões que nós realizamos paralelamente nas casas, nos lares, uma reunião de alinhamento e coisa desse tipo. Eu fiz uma soma rápida das nossas programações, sem levar em consideração a congregação de Terezinha, e ao todo, nós tivemos cerca de 604 mensagens, reflexões, estudos e vídeos gravados com estudos para ser divulgado. 70% dessas mensagens eu pude contribuir. As demais, nosso evangelista Douglas, os presbíteros da igreja, os missionários, o missionário Fábio e os demais irmãos da liderança estiveram empenhados. Mas o que eu quero dizer com esse breve relatório de programações, de mensagens, de sermões que nós temos aqui na igreja? Não é um relatório pastoral, não é, porque faltaria colocar muita coisa pessoal aqui, mas é apenas um recorte de como é a vida da igreja. Ao longo de um ano que tem apenas 365 dias, nós tivemos a bênção, o privilégio de termos mais do que o dobro dos dias de mensagens, de programações, de instruções, sem falar de aconselhamento, sem falar de conversas particulares, sem falar de momentos que você visitou alguém ou recebeu visita na sua casa. Mais de 60 mensagens e instruções que você recebeu ao longo desse ano. Ainda que você não tenha participado de todas as congregações, de todos os eventos, que isso é impossível, mas boa parte disso aqui você ouviu, você leu, você escutou através da internet ou até mesmo através da rádio. Eu estou trazendo isso aqui
para que a gente pense, especialmente agora, no nosso último domingo deste mês, o que é que nós aprendemos? Nossa irmã Glaucia acabou de fazer a oração aqui. O que é que nós aprendemos ao longo de tudo isso? O que é que nos importa? Essa quantidade de mensagens, de programações, de eventos, de instruções que nós recebemos na igreja, de tudo isso, o que é que nos importa? E é a partir disso, então, que eu queria ler mais uma vez o versículo 1 que diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Muito conhecimento nós recebemos e adquirimos ao longo deste ano. Sem falar do quanto de coisa que você aprendeu nas redes sociais, no YouTube. Muitos irmãos aqui, antes de ir para o culto na igreja, assistem o culto de Pinheiros primeiro. Depois chega em casa, assiste o culto da outra igreja. Muitos irmãos fazem isso. Muitos irmãos fazem isso. Além dos cultos dominicais, além das programações semanais da igreja, além de assistir a doutrina, a escola dominical, o programa de rádio, o podcast que agora nós estamos gravando, ainda assiste e acompanha outras igrejas, outros pastores, outras pregações, outros estudos. Além de tudo isso, você tem mais informações lá fora, sem contar com o principal, que é a leitura da sua Bíblia. Mas, diante de tudo isso que nos foi dado, diante de tudo que nos foi comunicado, o que é que nos importa? O que é que nós aprendemos? E eu queria então, diante dessa pergunta, o que nos importa, observarmos apenas duas coisas para a nossa reflexão, e aqui eu trago essa palavra pastoral. Primeiro, importa que nos apeguemos à verdade. Por isso que o texto vai nos apresentar que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza. E eu gosto dessa imagem que o autor aos Hebreus aqui vai utilizar. A imagem que ele utiliza, ela é tirada de um ambiente provavelmente marítimo. E a ideia aqui, que é expressa no texto, é como que um barco que estava sendo preso ao cais e precisa que haja cordas robustas e um nó bem dado no cais para que esse barco não seja levado. É a ideia de importa que nos apeguemos com mais firmeza. Uma das ideias principais é exatamente essa, desse contexto de apegar-se firmemente, de amarrar firmemente aquilo que foi ouvido. Ele traz essa ideia desse contexto marítimo e aplica isso aos irmãos a quem é direcionada a carta aos Hebreus, aos irmãos dispersos no ponto da Galácia, da Capadócia e de outras regiões mais, assim como os Gálatas também passa por esse mesmo ambiente. Nós vamos perceber que a carta aos Hebreus é escrita a irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Diferente da igreja, por exemplo, de Corinto, a carta aos Hebreus é escrita a irmãos que estavam fugindo por causa da perseguição que os assolava. E ocorre que esses irmãos, por fugirem, por sofrerem perseguição, estavam ficando dispersos, não apenas da sua própria casa e uns dos outros por causa da perseguição, mas da palavra de Deus. Por isso que você vai ler lá em Hebreus capítulo 10, aquela recomendação tão conhecida no verso 25, irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. Por que o autor aos Hebreus vai então trazer essa instrução? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque aqueles irmãos, ainda que fossem crentes em Cristo Jesus, ainda que estivessem sendo perseguidos por causa de Cristo Jesus, corriam o risco de esfriarem na fé. E aqui nós já temos o entendimento melhor de por que o autor vai dizer que importa que nos apeguemos com mais firmeza. Porque não importa o tanto de tempo que você tem de igreja, o tanto de conhecimento que você adquiriu, o tanto de Bíblia que você leu, o tanto de livro teológico que você conseguiu consultar, pesquisar, ler e ali descrever o que é que o autor falava, mas se você não permanecer firme, você vai fraquejar, você vai cair, você vai abandonar a verdade que lhe foi comunicada. Era o que estava acontecendo com esses irmãos. Eles conheciam a Cristo, irmãos, ao ponto deles estarem dispersos por causa de Cristo. Mas mesmo assim, mesmo nesse contexto de perseguição, eles corriam sério risco de esfriarem na fé. Mesmo fugindo por uma causa totalmente religiosa, eles estavam correndo o risco de perderem a sua fé.
Por isso que o autor vai trazer essa instrução. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Então, o que é que nos importa ao longo deste ano de 2025, dos 52 cultos que nós tivemos só nos domingos de noite, e nas 52 escolas bíblicas dominicais, além das diversas outras programações que nós tivemos? O que é que nos importa? Que nos apeguemos às verdades que nós ouvimos, que nos foram ensinadas, que nos foram passadas. Não por homens apenas, não daquilo que veio da cabeça do pastor, do presbítero, do evangelista, do mestre, mas as verdades que foram ensinadas da palavra daquele que é eterno. Por isso que o capítulo 1 de Hebreus nos fala sobre Cristo. E o próprio texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1, começa sendo assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelos filhos. Então, quando ele diz assim, olha, importa que nos apeguemos às verdades ouvidas, quais são essas verdades? A lei, os profetas e o evangelho. Porque quando a Bíblia fala sobre Deus falado aos pais, é uma referência à lei. O próprio Abraão era chamado de pai Abraão e tudo mais. Então, a lei, que é composta ali naqueles 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Aos profetas, que é a compreensão de tudo que veio depois e a maneira como Deus revelou a sua vontade ao povo e inclusive apresentou o seu filho. Mas aí diz, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O Evangelho que nos foi comunicado através de Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. Então, que verdade é essa que nós devemos nos apegar? A lei, os profetas e o Evangelho. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia deve ser ouvida, deve ser recebida, deve ser guardada em nosso coração. Já diz o salmista, né? Guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então ele vai dizer, guardem isso. Guardem essa palavra, a fim de que jamais venhamos nos desviar dela. Porque o Evangelho é o poder de Deus, porque nós não nos envergonhamos desse Evangelho, nós precisamos guardar este Evangelho com mais firmeza. Então, ao longo de tudo que nós aprendemos ao longo de 2026, o que é que nos importa? Importa, irmãos, que nós nos apeguemos àquilo que nós ouvimos. Importa que nós nos agarremos às verdades que nos foram comunicadas da palavra do Senhor, às exortações que nos foram dadas. E a Bíblia fala sobre ouvir a voz de Deus, e ela diz assim, lá em João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lá em João 5, 24 e 25, Jesus vai dizer, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Romanos 10, verso 17, Paulo vai dizer, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem da palavra de Deus. João 8, 47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Mateus 7, 24 e 25, no final do Sermão da Montanha, Jesus vai dizer, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. E Apocalipse 2,11 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que é que nós precisamos fazer? O que é que nos importa? Que nos apeguemos às verdades que foram ouvidas. Mas em segundo lugar, o que é que nos importa? Que nós não venhamos a negligenciar a tão grande salvação. Versículo do número 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Primeira coisa que eu preciso fazer é me apegar ainda mais àquilo que eu ouvi. Mas a segunda coisa que eu preciso fazer é não negligenciar esta grande salvação. E aqui quando o autor menciona sobre a grande salvação,
ele vai dizer que essa salvação, ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho através de sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo. Então, como é que ele nos apresenta essa salvação? Essa salvação ela foi anunciada. A ideia é do evangelho ou da menção profética que foi dita. Por isso que o capítulo 1, verso 1 fala dos pais, né? Primeiro Deus falou aos pais. Foi anunciado, os pais anunciaram. A lei anunciava a Cristo. Os profetas anunciavam a Cristo. Depois, esta salvação, ela foi, depois de inicialmente, né, anunciada pelo Senhor, ela foi confirmada pelos que a ouviram. Veja, verso 3, na parte final, foi confirmada pelos que ouviram. Qual é a ideia aí? Aqueles que ouviram essa palavra, foram tocados por ela, e agora tiveram a sua vida transformada e impactada por ela, deram conta da eficácia dessa palavra. Não é um livro qualquer, não é uma palavra qualquer, mas é a palavra do poder, que o evangelho é o poder de Deus. Então, é uma palavra que transforma. A vida dos que foram transformados testifica que essa palavra veio da parte de Deus. Mas aí depois, não bastasse isso, Deus deu testemunho por sinais, por prodígios, vários milagres, momento esse que compreendeu exatamente a vinda de Cristo ao mundo, quando houve um ápice de manifestação miraculosa para atestar e mostrar às pessoas que era chegado o reino de Deus e que Jesus era o Filho de Deus e era o próprio Deus, para que então, por distribuição do Espírito Santo, se comprovasse, se firmasse isso. Então, como que nós podemos negligenciar tão grande salvação? Importa que nós nos apeguemos à verdade, importa que nós não negligenciemos tão grande salvação. Mas como assim eu posso negligenciar? Ou como é esse negócio de não negligenciar tão grande salvação? Eu negligencio a minha salvação, eu negligencio a obra que Deus fez por mim, quando eu não considero aquilo que Ele me diz. Ora, como que eu digo, Senhor, eu te amo, mas eu não quero te ouvir? Como que nós dizemos amar a Deus e não amamos a sua palavra? É sobre isso. A negligência da salvação está implícito exatamente nisso. Senhor, eu te amo muito. Obrigado por me salvar. Mas, Deus, eu não quero compromisso contigo, não quero compromisso com a tua palavra. Eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou cumprir as minhas tarefas, eu vou seguir os meus objetivos, as minhas metas. Senhor, eu te amo, mas eu não quero muito compromisso contigo, não. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então o autor nos chama para um alerta e nos dá dois alertas aí. A necessidade de nos apegarmos, ou seja, estarmos amarrados àquilo que nós ouvimos, a ideia lá do porto, do barco que é amarrado ao cais, e a ideia da negligência. Como que nós vamos escapar se nós negligenciarmos? Aqueles que são rebeldes, que não ouvem a palavra, certamente sofrerão. Por isso que, no término do Sermão da Montanha, Jesus compara tudo aquilo que ele falou a um homem que construiu sua casa sobre a rocha e um homem que construiu sua casa sobre a areia. A historinha que nós já conhecemos, a parábola, ou a passagem bíblica que nós já conhecemos muito bem. O término do Sermão do Monte. E o que Jesus quis dizer quando aplica a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha? De tudo aquilo que ele falou. O maior sermão de Cristo está em Mateus 5, 6 e 7. São 3 capítulos inteiros onde você tem Jesus num grande e longo sermão, trazendo instruções diversas para a vida. Mas quando ele termina de falar, ele diz assim: tal homem constrói uma casa sobre a areia, outro homem constrói sobre a rocha, mas veio chuva, derrubou uma. Veio a chuva e não derrubou. Ele aplica isso. Os fariseus que estavam provavelmente ali em torno dos discípulos, provavelmente não entenderam muito bem, mas os seus discípulos a entenderam, até porque depois ele mesmo vai explicar. Semelhantemente são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Será que essa historinha tão conhecida desde a infância pelas crianças na classe de escola bíblica dominical, as duas casas, será que essa história
não tem sido negligenciada por nós quando todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus e não damos o mínimo valor a ela? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí o verso 2 diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aqui você tem o autor nos apresentando a maneira pela qual Deus julga aqueles que não ouvem a sua palavra. Porque os anjos, que é mencionado aí no capítulo 1, verso de número 12, 13 e 14, como sendo espíritos ministradores enviados a serviço de Deus, que foram criados em uma estatura espiritual muito mais elevada que a nossa, quando se rebelaram, foram por Deus punidos. O diabo, por exemplo, quando se rebelou no céu e quis ser igual a Deus, de lá foi expulso. E a punição que Deus deu ao diabo, ela foi tão grande que não há, inclusive, esperança de salvação para o diabo. Não existe. Nós pregamos o evangelho para os ímpios, nós pregamos o evangelho para todos os pecadores dos quais nós estamos incluídos, nós pregamos o evangelho para o assassino, para o adúltero, para o roubador, para o maledicente, para o abusador, para o estuprador. Nós pregamos o evangelho para qualquer pessoa da pior estirpe que possa existir. Nós pregamos o evangelho e sabemos que Deus pode transformar, embora as consequências do seu pecado sejam carregadas por toda a vida. Mas nós sabemos que Deus pode perdoar aquele que se arrepende verdadeiramente. Porém, nós não pregamos o evangelho para o diabo. Ele já conhece a palavra mais do que eu e você. Ele não precisa ouvir o evangelho de sua boca e de minha boca, porque ele já conhece. Inclusive, o diabo é o ser que mais conhece de Bíblia, de igreja, de culto e de evangelização. É o que mais conhece. Porque a Bíblia diz que quando o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho e ali vieram os pássaros e roubaram. Depois Jesus vai dizer assim: é isso que o diabo faz, ele rouba a semente. Algumas caem em solo rochoso, outras caem entre os espinhos e são sufocadas. A Bíblia atribui isso à obra do diabo, indo lá roubar. O que é que isso nos apresenta? O que é que isso nos mostra também? Que de todas as mensagens que foram pregadas e anunciadas, de todas as evangelizações que aconteceram e que não foram bem sucedidas, o diabo foi lá e roubou a semente que foi plantada. Ele conhece, irmãos, de Bíblia muito mais do que eu, muito mais do que você. Ele é tão sagaz que ele tentou Cristo com a própria palavra de Cristo. Conhece de lei. Como, infelizmente, muitos dos nossos políticos e muitos dos homens que se dizem homens da lei, que usam a própria lei para a sua corrupção, que usam a própria lei para acharem brechas, para que eles possam fazer coisas horrendas. O diabo conhece, porém não há esperança para ele. Não há esperança de salvação para o diabo, ele já está condenado. E o texto vai dizer assim: ora, se os anjos, por meio da transgressão e da desobediência deles receberam um justo castigo, quem dirá nós? Quem dirá nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque a eles nem foi dada a possibilidade de serem salvos. E Deus os condenou. Deus já determinou a condenação eterna do diabo e dos seus anjos. Ele vai dizer assim: como que nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Então, eu preciso ser um melhor ouvinte da palavra do Senhor. E eu preciso ser mais apegado a essa palavra para que eu não venha negligenciá-la. Então, ao longo de tudo que nós aprendemos em 2025, sem contar o que você aprendeu de 2025 para trás, some-se aí os anos que você já tem de cristão. O que é que nós temos guardado em nosso coração diante de tudo isso? A minha palavra nessa noite, para a sua vida, para a minha vida sobretudo, é que nesse ano que está próximo a chegar, nós possamos, irmãos, estarmos mais apegados a Cristo. Hebreus vai nos dizer que Ele é a âncora da nossa alma.
A esperança, que é Cristo, é a âncora de nossa alma. E porque a esperança é a âncora de nossa alma e Cristo é a nossa esperança, nós precisamos estar mais firmados nele, mais ligados a ele. Como eu acabei de cantar para as crianças aqui, andar com ele, juntinho dele. Que nós possamos, de fato, nos apegar ainda mais ao Senhor nesse próximo ano. Que possamos, diante de tudo que nós aprendemos, não negligenciar, não deixarmos escapar pelas nossas próprias mãos, não entrar por um ouvido e sair por outro, mas possamos, de fato, sermos não apenas ouvintes, mas, sobretudo, praticantes da palavra do Senhor. Que o ano que se aproxima, eu e você, sejamos bons construtores da nossa casa espiritual. Para que a gente cada dia mais se firme na verdade, firme nossa família na verdade e ande de acordo com a verdade que nos foi proclamada. Se nós quisermos, irmãos, receber a bênção de Deus primeiro, nós precisamos receber dele a sua orientação. Nós somos chamados a viver a palavra e a escutar essa palavra, porque todas as vezes que alguém sai de um culto, ouve a palavra de Deus, mas não se arrepende, continua com sua rebeldia, mesmo após ouvir as exortações da palavra, você contempla nisso o próprio Cristo usando a sua palavra para condenação. Não escaparão aqueles que negligenciarem essa salvação. Por outro lado, todas as vezes que alguém sai de um culto edificado, com desejo de viver, com desejo de agradar a Deus, com desejo de viver em santidade, de abandonar o seu pecado, de se arrepender daquilo que fez, de mudar de vida, nós podemos ver Jesus usando a espada da palavra para a salvação dos seus escolhidos. Por isso que Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. De dois gumes. Tanto ela corta corações de pedra e dá a eles um coração de carne, traz vida, abre ao meio para que aquele coração duro possa agora receber a palavra do Senhor, como também é usada para condenar. Por isso que ele diz assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. A cada domingo que você veio aqui, desses 52 domingos de 2025, alguns conseguiram vir quase todos. Talvez alguém aqui tenha vindo todos. Eu acho que tenha pessoas aqui que tenha vindo todos, além de mim que vim pregar, né? Mas nem eu estive em todos porque eu preguei fora. Aqueles que são frequentes, que são assíduos, ou até mesmo você, que é menos assíduo, que vem na igreja de veraneio, vez por outra, quando dá, quando pode, quando não tem um aniversário, quando não tem outra programação mais interessante, quando você de repente não pegou um resfriado e está assim só fugando. Os que você veio, os que você ouviu a palavra, não importa a situação, não importa a quantidade, mas que de fato, você lembre que a cada domingo, cada mensagem, cada sermão, cada leitura, é Deus colocando uma pedrinha a mais ao seu lado, ou para o seu crescimento, ou para a sua própria ruína. Por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você recebe uma porção da palavra e com ela cresce, é edificado, é purificado, é transformado, é aprimorado, bênção de Deus. Se não, é uma pedra a mais. É uma pedra a mais para a sua própria ruína, para a sua própria condenação. Por isso que a Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Aprendam de mim, eu vou aprender de Cristo e eu vou sentir leveza na minha vida. O peso do pecado vai ser arrancado, porque eu vou aprender dele, eu vou ouvir, mas aprender. A ideia de aprender de mim é ouvir e praticar. Essa é a ideia de aprender. Olha, é assim que faz. É assim que faz. Você não pode ensinar uma pessoa só na teoria. Ensina na prática. Não posso dizer para o nosso evangelista, que logo mais, se Deus quiser um dia será pastor, olha, Douglas, tu entra ali no meu gabinete, pega minha biblioteca e fica lendo. A parte teórica é importante. Mas é preciso que viva o dia a dia da igreja. Visite as pessoas, conheça as pessoas. Faça isso. A prática é importante. Você não pode ensinar um motorista a dirigir apenas com videoaula. Olha, você bota a primeira, depois você pisa na embreagem para passar a segunda, ele vai dar a arrancada que vai sair batendo tudo. Não se aprende com videoaula.
Não se aprende. Você pode até aprender as instruções, mas a prática é totalmente diferente. Porque cada carro tem um jeitinho, cada embreagem é diferente, cada volante é diferente. É na prática que se aprende. Então, quando Jesus diz, aprendam de mim, a ideia é ouçam e pratiquem. E aí vocês terão liberdade, terão leveza. Mas o contrário também é verdade. A quem é dado, a quem recebe, mas não pratica, mas não vive, um dia será cobrado. E dura coisa é nós cairmos nas mãos de um Deus irado, com pecadores não arrependidos, não transformados, que negligenciaram a sua salvação. Então que Deus, irmãos, tenha misericórdia de minha vida, tenha misericórdia de sua vida, para que as muitas palmadas que nós recebemos esse ano por meio da palavra de Deus não tenha servido para nós virarmos rebeldes, filhos rebeldes, mas que possamos nos tornarmos filhos obedientes e melhores. Porque é assim que a disciplina funciona, né? É assim que a disciplina funciona. O filho obediente, ele é disciplinado pelo pai, ele acha ruim, claro, ele chora, é claro, mas ele não deixa de amar o seu pai e de entender que aquilo tem um propósito e de reconhecer e de se submeter. O filho mau e rebelde é aquele que não quer ser tocado, que não quer ser magoado, que não quer ser contrariado. Terrível coisa há de acontecer com o filho rebelde. Terrível coisa há de acontecer com os filhos não disciplinados. Terrível coisa há de acontecer com os filhos mimados. Como pastor, eu não quero criar crentes mimados. Eu não quero. Eu prefiro trazer aqui exortações duras da palavra do Senhor, mas para que nós venhamos, irmãos, nos aperfeiçoar à estatura de Cristo. Porque Jesus vai dizer assim, sede santos, porque eu sou santo. Eu gosto muito do pastor lá do Maranhão, Osiel Gomes. Adoro. Ele é da Assembleia de Deus, mas eu amo ele. Aí um dia uma irmã chegou para o pastor Osiel Gomes, pastor, por que Jesus não volta logo? Uma demora dessa. Ele disse, irmã, Jesus está demorando tanto, então ele não presta. Imagina se ele já tivesse vindo. Deixa ele vir na hora que ele quiser. Irmão, se nós aprendemos tanto da palavra do Senhor, recebemos tantas pancadas duras, que às vezes eu leio um texto assim, e digo, eita meu pai do céu, vocês estão pensando que é só vocês que apanham, é? Muito mais apanha eu quando estou estudando o texto e vendo o sentido dele e Deus me repreendendo. Todos nós apanhamos com a palavra do Senhor. Mas há uma graça em meio a tudo isso. Que à medida que a gente recebe a exortação, à medida que a gente recebe a repreensão, à medida que nós ouvimos os nãos de Deus, nós somos edificados, nós somos aperfeiçoados, e ainda há tanto que precisa ser aperfeiçoado em nós. Mesmo ouvindo, mesmo praticando, ainda há tanta coisa que a gente cai, meu Deus, por que é que eu fiz isso, Senhor? Por isso que Paulo vai dizer, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. É o nosso duelo da vida cristã. Então nós precisamos nos apegarmos firmemente a essa palavra. Se nós quisermos de fato viver a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus nos ajude, para que no ano que vem nós possamos ainda mais nos apegarmos à âncora da nossa alma, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fique de pé, vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua palavra, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desse ano e rogar que o ano que vem nós possamos continuar aprendendo com o Senhor. Eu vou terminar Coríntios no início do ano, se Deus quiser. Eu estava pensando muito em pregar já Apocalipse, mas talvez eu faça uma pequena alteração e eu vá para um livro mais suave. Né? Eu ri muito esse ano. Esse ano eu achei engraçado demais. Muitos irmãos disseram assim, eita pastor, tem coisa, é domingo após domingo, a cajadada cada vez é maior. Eu disse, mas não se preocupe não, depois o Senhor vai trazer o bálsamo dele para a sua vida. Então, quando terminar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, nós vamos fazer algumas outras reflexões, vamos ver como que esse Deus, ao mesmo tempo que exorta, que nos chama a atenção, é também um Deus que nos coloca no colo, que nos abraça, que nos acolhe como seus filhos. Se a graça da palavra do Senhor.
Então vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse ano que estamos chegando ao fim, por esse último culto, o último dia do Senhor, que nós nos reunimos aqui como igreja para te cultuar, embora ainda tenhamos um culto na próxima quarta, mas louvamos ao Senhor por tudo que aprendemos, por tudo que ouvimos. Pedimos ao Senhor perdão por tantas coisas que nós poderíamos ter avançado no nosso conhecimento, mas não nos foi possível, fomos negligentes. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo o que nós ouvimos e aprendemos. Queremos ser filhos melhores, queremos ser cristãos melhores, mais parecidos com Cristo. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a viver a Tua palavra, a proclamar a Tua palavra para glorificar o Teu santo nome. Não nos deixe em rebeldia. Não tampe, Senhor, os nossos ouvidos. Não permita que a nossa rebeldia venha tapar os nossos ouvidos, mas que a Tua verdade possa abri-los e mover o nosso coração para viver a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja. Faz-nos crescer em graça, em sabedoria, para o louvor de Tua glória. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.